Enchentes, tornados, calor e seca extremos, florestas queimando, água contaminada com metais pesados, microplásticos e coliformes fecais. Combater e prevenir esses desastres naturais e mudanças climáticas passa pela forma como lidamos com o lixo que produzimos. Repensar, reduzir, reutilizar, recuperar e reciclar são mandamentos do modelo lixo zero. Mas afinal, o que é ser lixo zero? Reciclando a nossa mente, todo o lixo da cidade. Ser lixo zero é a gente poder repensar os nossos hábitos e conceitos relacionados à questão dos resíduos sólidos. O que eu faço e quero é lixo zero, é lixo zero. Hoje, o caminho dos resíduos ele é totalmente equivocado e o impacto disso, né, ele é desastroso, não só para nós enquanto ser humano, né, que precisa minimamente de uma boa água para beber, de um bom ar para poder respirar, né, de um bom solo para poder plantar. Então, tudo está interligado, é um ecossistema. Na veia, camuanga, tobé, mucaçá, Reciclando a nossa mente, todo o lixo da cidade. Não deixando... Toda a coleta seletiva que a gente implanta, seja condomínio, escola, empresa, a gente usa a mesma metodologia lixo zero. A gente vai pegar os resíduos orgânicos para a gente levar lá para a central de compostagem. Bem? A gente precisa compostar, a gente precisa reciclar e levar para o aterro só aquilo que a gente fala, ó, não tem solução tecnológica nem para reciclar, nem para compostar, então vai para o aterro, como resíduo sanitário, fraldas, absorventes. Mandar o resíduo para o aterro é uma problemática porque parece ambientalmente correto porque ele é licenciado. Mas a gente sabe que, por exemplo, o chorume, a gente tem acidentes que extravasam. Aqui em Brasília mesmo já existe audiência pública para o rio Belchior, que está totalmente poluído por causa do descarte do efluente do próprio aterro. Outra problemática que a gente tem, né, quando a gente aterra, é a emissão de gases do efeito estufa. Além da questão da poluição do solo, das águas, a gente tem a poluição atmosférica também. Esse aterro aqui mede, na média, de 35 hectares e a gente funciona aqui 24 horas por dia. Aqui nesse local a gente vai operar até 2025. E a gente já tem a nova implantação, que é aqui do lado, que vai até 2035. A maior porcentagem mesmo é de embalagem, papelão e isopor. Aqui também tem muito isopor. A minha origem é catadora de rua, então eu trabalhava na rua com minha avó de carroça, mas ao assumir essa responsabilidade de representar as cooperativas da Sendicop, a grande maioria eram cooperativas instaladas dentro do lixão na cidade estrutural. A gente sabe que as condições ali não eram legais. O lixão ele foi fechado, marcado pela morte de um adolescente de 14 anos atropelado por um caminhão da construção civil, um resíduo da construção civil. Então, quantos adolescentes poderiam ainda ter a sua vida ceifada dentro do lixão, se ele ainda estivesse ativo? São condições que a gente precisa mudar. Esses 2.500 lixões ainda que tem no país, a gente precisa trabalhar para que eles sigam o mesmo ritmo que Brasília teve. A gente também não quer ter que lidar com cachorro morto na coleta, lidar com comida, com lixo hospitalar, né, com sangue, com feto, com nome de coleta seletiva, e a gente simplesmente tem que trabalhar a triagem desse resíduo. No modelo lixo zero, o catador ele é essencial. Então a gente consegue fechar o tripé da sustentabilidade quando a gente pensa no catador como o coração da coleta seletiva lixo zero. Se a gente pensar que o material reciclável tem o seu valor, a gente começa a se conectar que a gente está jogando dinheiro fora.
Eu fui gerando uma consciência de não ter desperdício, uma consciência depois de reaproveitamento. O projeto Lixo Zero da Padoca, ele começou desde o início, né, desde a primeira ideia. Vou abrir uma padaria, né? O único pré-requisito, ela tem que ser lixo zero. Mas por quê, Kátia? Porque não tem mais volta, né? A alimentação é um dos ramos que mais produz resíduo. A gente recebe presunto, vem do presunto, ele vem embalado num plástico. Para eu descartar isso para uma reciclagem e valer para reciclagem, eu tenho que lavar esse plástico. Porque senão vai juntar mosca, vai ficar mal cheiroso, vai criar bicho. Então a gente tem que ter um olho dobrado o tempo todo. A indústria não recebe produto contaminado. Ela devolve uma carga inteira se ela receber o produto contaminado. E isso é fruto de um descarte incorreto, lá na origem, lá nas nossas casas, né? Por isso que os nossos mobilizadores são importantes. Olá, bom dia. A gente traz as informações para os moradores em relação ao tipo de material que pode ser reciclado. Tais eles como sacola plástica, papel 2, latinha, garrafa PET, garrafa de vidro, papelão. Esses materiais podem ser separados em sacos que não sejam sacos pretos comuns. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela recomenda que a gente separe em 3 tipos, né? O reciclável, papel, plástico, metal, e a gente colocar no saco verde ou azul. A gente também tem que separar no orgânico, e a cor do orgânico é marrom. E a gente tem que separar o rejeito ou não reciclável, que a cor é cinza. Esses rejeitos, basicamente eles estão no nosso cômodo de banheiro. A gente também tem outros cosméticos, embalagens que são recicláveis. Esses materiais são descartados geralmente no banheiro, mas esse material não pode ser descartado no banheiro. Esse material tem que ir para a lixeirinha do reciclável. A questão do papel higiênico, do papel guardanapo e do cotonete vai para o lixo comum, o normal. Como é um material de uso pessoal, não é levado para fazer a triagem. Então isso aí já vai direto para o aterro. Se for para aconselhar cada cidadão, assim, de falar assim, eu quero fazer a minha parte em relação a resíduos, o que a gente gera, 50% é resíduo orgânico, é nosso resto de comida. Então, se a gente compostar, eu já estou dando uma contribuição de 50%. Everton, aqui, olha, eu vou espremer o suco de laranja e vou já descartar direto no residuário correto, para não acumular resíduo na cozinha de forma alguma. Eu tenho o orgânico, que vai para a caixa de transporte, que vai para a compostagem e que volta isso depois ou em adubo ou em alimento, naquilo que pode voltar. As porções que são feitas, elas são pensadas para satisfazer, para nutrir, e para não sobrar mesmo. O orgânico nunca foi lixo. O orgânico, ele tem que ser trabalhado como uma fração de 2 frentes. É uma fração de desperdício e é uma fração de orgânico que pode ser trabalhado seu aproveitamento. Seja na parte de compostagem, seja na parte de bio, né, grande biodigestores. O bolo de maçã e o bolo de laranja, por exemplo, são 2 bolos que aproveitam 100% do alimento. Eu tenho o reciclado, que vai para a caixa de transporte, que vai para o pessoal que faz ali a coleta da reciclagem e aquilo volta de uma outra forma para a população, para o consumo, né? Então, o circular é justamente isso. O lixo zero, ele é isso, é a circularidade na veia. Se uma indústria produz determinado volume de embalagens e ela consegue levar para o norte, um exemplo, uma carreta de determinada embalagem para o norte, ela também tem que ter condições de pegar de volta essa carreta. Se ela conseguiu levar, qual a dificuldade dela trazer? Se você reciclar, os resíduos recicláveis pela média brasileira representa 30%. Então, você já está dando uma contribuição de mais 30%. Então, quem recicla e quem composta já resolve 80% do problema ambiental de resíduos, que é uma ótima contribuição. O isopor, ele vem da coleta seletiva, passa na máquina, tira o gás e a gente produz aqui esses tarugos, né, que tira o ar. E aí a gente consegue encher esses big bags que pesam mais ou menos 500 quilos e encaminha direto para a indústria de São Paulo. É uma parceria, né, que a gente tem aí para produção de novos produtos no mercado, como molduras, piso elevado, né, rodapés e até produtos que substituem a madeira. Então, para a gente é importante que o isopor, ele é muito tóxico. Aterrar custa R$ 8,00 por habitante ano. Enquanto quando a gente composta, custa apenas R$ 6,00 por habitante ano.
Então vale muito mais a pena e é muito mais barato e econômico a gente compostar do que aterrar nossos resíduos orgânicos. O ciclo da matéria orgânica ele é muito importante, porque a gente consegue devolver para a natureza tudo aquilo que ela gerou. Você vê, a gente colhe um alimento, degusta aquela fruta gostosa, na hora de descartar a casca, por exemplo, separa corretamente para que ela possa vir para o ciclo da matéria orgânica. Daqui a pouco ela vai ser o nutriente de uma nova planta. Essa nova planta pode te dar novos frutos, daqui a pouco está na nossa mesa novamente. Esse é o conceito lixo zero. Aqui é uma composteira que a gente pode ter em casa. A gente pode pegar nossos restos de comida, igual aqui tinha umas folhas de couve que estavam danificadas. A gente pode colocar aqui na composteira com as minhocas e elas vão comer tudinho e gerar um ótimo humus, que é muito valioso com macro e micronutrientes. Aqui nessa composteira tem 2 caixas, que são as caixas digestoras, e essa aqui é a caixa que fica o biofertilizante. E esse líquido marronzinho, ele tem um valor nutricional ótimo, é excelente, principalmente para você usar na hora das regas. Aqui na horta comunitária, a gente fecha o ciclo da matéria orgânica, né? Que é o ideal. A gente deveria estar fazendo isso não só aqui na horta, mas dentro de casa, na empresa, no condomínio. A responsabilidade de gerar também exige a responsabilidade de destinar. O ser lixo zero é prática diária. Nós não temos lixeiras com pedaleiras e plástico, não faz sentido nenhum eu colocar orgânico dentro de um plástico, mesmo que ele seja, como que chama o plástico hoje, que é biodegradável? O biodegradável é uma melhoria do plástico tradicional que tem origem do petróleo. Então, em vez de se degradar em 450 anos, vai se degradar em 100. Mas será que resolve? Eu acredito que não resolve. Aí veio a solução do bioplástico, que tem origem vegetal. Casca de abacate, óleo de dendê, casca de laranja, mandioca. E no Brasil já tem fábrica de bioplástico ou plástico compostável. Esse bioplástico, se você colocar na composteira, e eu já testei, ele se decompõe e vai para o ciclo da matéria orgânica normalmente. Então, a gente pode pensar em substituir o absorvente por um coletor menstrual. A gente pode substituir o shampoo que normalmente a gente compra num pote plástico e comprar em barra, e tem marcas que já fazem dessa forma. A gente pode ir no supermercado e falar assim, eu não quero usar sacola plástica. Você não precisa ter a sacola da marca que você compra o tempo todo só para você ter a sacola e ostentar um luxo passeando no shopping. Você não precisa ter, você pode levar a sua própria sacola, você pode reaproveitar. Você está num hotel de ambiente lixo zero. Dentro dos quartos vai ter lá os residuários, onde você vai colocar os resíduos, cada um no seu devido lugar. O primeiro passo para quem quer alcançar uma certificação lixo zero, a gente fala que é arrumar a casa mesmo. Arruma a casa, implanta a coleta seletiva, começa a ter seus primeiros resultados. Na hora que você falar assim, eu estou compostando, reciclando e essa soma se dá em 90%, aí você faz contato com o Instituto Lixo Zero, aí vem a auditoria externa para validar tudo e aí sim é emitida a certificação. É uma questão de ética, você ser lixo zero, devia ser uma obrigação de todo mundo. Não existe outro lugar pra gente viver. Eu moro na Terra, eu tô aqui, não existe jogar fora. Tá tudo aqui, onde é que é o jogar fora? Esse fora tá onde? Tá só fora da tua casa, tá fora do seu ambiente de trabalho. Uma coisa importante para qualquer cidadão é se conectar com a empresa que faz o serviço de limpeza urbana. Ou um aplicativo ou um site que vai falar qual o dia e horário da coleta seletiva. E é importante a gente colocar para fora os recicláveis no dia programado. Se você tem condições hoje de saber, de fazer parte dessa mudança. Se não tem o serviço de coleta na casa, você tem um direito de ter. Nas leis fala que é um direito ter serviço de coleta seletiva na população e você paga por isso, então cobre isso também do gestor público, né? Porque o sistema muda também a partir do momento que as pessoas, a comunidade se incomoda, né? A coleta seletiva ampliada no Brasil, em Brasília só surgiu porque a população se incomodou de não ter tido serviço de coleta seletiva na porta, então teve uma ampliação. Então a população ela é revolucionária quando ela deseja ter algo que é de seu direito. Conscientização.
na veia, Camuanga, Tobé, Mucaçá, Nego Bila. Reciclando a nossa mente, todo o lixo da cidade. Não deixamos pra depois, esse problema é de verdade. Vivendo e aprendendo, cantando a realidade. O que eu faço e quero é lixo zero, é lixo zero. Vamos cuidar de vocês, nossos filhos também. Conscientização.